grande professor Paulo Dutra, antes de tudo, me agradecer por aceitar o convite de vir aqui na Folha de Pernambuco, no blog Papo de Primeira, e saber como é que você está. Estou bem, quero agradecer também. Para mim é uma oportunidade da gente conversar e falar de um pouquinho que a gente entende, que a gente trabalhou tanto tempo, inclusive trabalhamos juntos, né, em esferas diferentes. Bom ter um representante, né, aí na Assembleia que defende essa causa aí da educação. E Paulo, eu queria primeiro saber aí, você está chegando no final desse seu, quem sabe, primeiro mandato de vários mandatos. Queria que você fizesse um balanço na tua atuação, principalmente no tocante à contribuição nessa área da educação, né? É muito bom ter um deputado com essa bandeira. E aí queria saber quais foram os principais projetos, ações desse período. Hoje a gente realmente teve um mandato, ou está tendo um mandato muito voltado para a educação, sem esquecer as mulheres, que tem tudo a ver, os direitos dos adolescentes. E eu só tenho que comemorar. Eu penso que em 3 anos, e é nosso papel fazer isso. Eu posso dizer aqui, em poucas palavras, que nós elaboramos 43 projetos de lei. Desses 43 projetos de leis, 24 já são leis. E eu digo assim, muitos deles voltados para a educação mesmo. Das 24 leis nossas sancionadas, 6 são para as pessoas com deficiência. Ligados também à questão da escola. Eu lembro que nós tínhamos uma dificuldade grande quando nós pensamos a política pública de educação profissional. Nós tínhamos 6 escolas técnicas, hoje nós temos 51. E quando nós fazíamos a seleção, eram muitos estudantes de escolas particulares. Então tem uma lei de nossa autoria que garanta 80% dessas vagas para os jovens oriundos de escolas públicas, para que aquele estudante da escola pública tenha a possibilidade de continuar na escola pública. Tem uma última nossa agora que foi sancionada pelo governador Paulo Câmara, que é exatamente voltada para os jovens, todo e qualquer jovem no estado de Pernambuco, que tenha terminado o ensino médio numa escola pública durante 3 anos, que é o período de ensino médio, ele pode prestar concurso público sem pagar a taxa de inscrição. Eu acredito que é uma forma mais rápida de contribuir mesmo, de ajudar para que esse jovem chegue no mercado de trabalho no momento que ele mais precisa e que muitas vezes ele não tem o recurso para pagar. Voltasse para a biblioteca, nós temos aí a isenção mesmo da taxa de inscrição em concursos para aquelas pessoas que doam livros na biblioteca pública, no Banco do Livro. Então eu acredito que nós conseguimos mexer nessa área da educação que é tão complexa e que eu faço um balanço muito positivo mesmo do nosso mandato. Eu lembro que assim que nós chegamos, tem uma lei nossa, de nossa autoria, o título de cidadão, o título de patrono da educação do estado de Pernambuco, a Paulo Freire, que é pernambucano, que é recifense, já tinha esse título pela Câmara aqui de Vereadores do Recife, ele já era patrono da cidade do Recife, já era patrono da educação do país, do Brasil, mas faltava esse de Paulo Freire. Para a cultura mesmo, a gente também reconheceu Clarice Lispector como patrona da literatura aqui no nosso estado. Então, eu acredito que são questões que reconhecem os valores dos pernambucanos, a cultura, e eu acredito que a gente está contribuindo de um modo geral, não só com a educação, mas principalmente com ela. Poxa, muito bom, muito bom. Fico feliz aí pelos números e pelos temas, que realmente são temas relevantes aí para a educação. Mas dentro dessa área, professor, o senhor tem uma história muito forte na construção, na concepção, né, e depois no amadurecimento da política pública de escolas integrais, né? Começaram com algumas escolas e hoje, né, a maior parte da rede do estado são escolas integrais. Isso inspirou no país outros estados, né, a também investirem nessa frente. Eu queria que o senhor contasse um pouco aí dessa trajetória e na sua leitura como é que está essa política hoje de escolas integrais aqui em Pernambuco e no Brasil. Eu acredito que nós conseguimos, eu digo que a gente conseguiu fazer o dever de casa. Eu penso que para uma política pública ela realmente ser efetiva, ela precisa de ter um fator político, uma vontade política, e o ex-governador Eduardo Campos teve essa vontade. E precisa ter técnicos
que encampe, que acredite, que queira. Eu acredito que ele encontrou isso na nossa liderança. Eu tive o prazer de passar 10 anos à frente dessa política pública e durante a sua implantação, o pensamento dessa política pública, a gente também teve o prazer de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, de pesquisar se essa política realmente ela tinha efetividade. Livro, né? Exato, conseguimos publicar um livro em relação a isso. E para mim é muito gratificante. Quando eu volto a 2008, eu sou professor da rede, há 39 anos que eu sou professor da rede estadual, e durante esses 10 últimos anos, a gente fez exatamente isso, começar de uma experiência que tinha do governo anterior, é importante que se diga, primeira escola de educação integral do país e do estado de Pernambuco é o ginásio pernambucano, e a gente pegar essa experiência, o que era experiência, transformar primeiro numa política de governo, que aí começamos com 51 escolas em 2008 e hoje poder comemorar um número de 540 escolas integrais e, como você bem disse, conseguir universalizar todo e qualquer estudante que queira estudar na escola integral hoje no ensino médio, ele tem essa possibilidade, porque em cada município tem pelo menos uma escola integral. Isso para mim, isso é muito gratificante, mas o mais gratificante ainda, Rogério, é saber que a gente fez com as pessoas da rede. Eu vejo que quando nós começamos lá atrás, com as 51 escolas, e com formação e trabalhando a questão dos valores, essa escola, nós conseguimos mudar não só os índices, mas os valores desses estudantes e também de nós, professores, porque eu digo que foi uma mudança geral. Eu acho que a gente tem que pensar o que era essa escola de Pernambuco em 2007, o que é essa escola hoje, em 2022. Isso em relação a professores, em relação a reconhecimento, em relação a vestir a farda. Eu lembro que no primeiro ano que nós criamos a farda, o aluno não tinha uma certa rejeição. Hoje ele tem prazer em dizer que estuda numa escola integral, que entrou na universidade e que é oriundo de uma escola integral. Quando a gente faz aí o levantamento nas universidades, o que a gente mais tem é aluno de escola pública. Isso é gratificante. É ver fechado, porque eu não digo nem fechar, que ninguém pode ter prazer em fechar a escola, mas você vê em vários municípios do estado de Pernambuco, as escolas particulares deixaram de ofertar o ensino médio, porque o aluno, o filho da prefeita, o filho do médico, o próprio filho da professora estava estudando na escola pública. Tem até prefeita que é ex-aluna de escola integral. E agora a gente pode comemorar, né? Porque já tem esses estudantes. Nós estamos falando de uma política de 2008, hoje nós temos prefeita, como você acabou de dizer, Luciele foi aluna nossa, aluna do Escola Integral, e nós temos vários professores que são professores nessas escolas a partir do concurso. E eu tenho certeza que logo, logo nós vamos ter vários gestores, e aí eu digo que vai ter a grande revolução dessa... Eu acho que esse é um excelente exemplo, professor, de materialização da política pública, até acrescentar um relato. Eu hoje voltei a trabalhar na esfera privada, num negócio social, e nós fizemos uma seleção para estágio, né, na área administrativa, e tinha gente de escola pública e privada, de faculdade pública e privada, e a pessoa que nós selecionamos pelo melhor desempenho foi uma ex-aluna do ginásio pernambucano. Né? Então, assim, realmente é a mudança acontecendo, o tempo vai passando, vai consolidando. Eu lembro de um comentário há um tempo atrás de Alexandre Rebelo, que foi secretário de Educação aqui do município, dizendo assim, quanto tempo a mais a gente, né, vai começar a ver situações que acontecem em outras regiões, né, mais desenvolvidas, e a gente está vendo isso acontecer agora. Né? É uma política consolidada, é uma política amadurecida, que em alguns ciclos começa a trazer aí resultados de forma clara. Né? Mas, Paulo, indo aí para nosso próximo assunto, e aí trazendo para um assunto atual, é a questão do recente novo aumento do piso dos professores, de acordo com a lei do piso, né, lá de 2008. E o aumento, né, seguindo esse dispositivo, é de 33%. Né? 33,24%. A gente está vendo alguns estados dando esse aumento, e entre eles o estado de Pernambuco, que garantiu até um aumento maior. Vi que você conversou com o governador Paulo Câmara, e sem dúvida alguma isso deve ter feito a diferença. Em que pese que alguns municípios ainda estão com dificuldade, estão fazendo conta ali para fechar. Mas eu queria que você comentasse sobre
a importância desse aumento para a carreira de professor, para quem está hoje como professor e para quem se interessa, né, futuramente em ser professor no Brasil. Eu penso, eu acredito, sabe, Roger, que passa a ser um reconhecimento do que a gente precisa cada vez mais valorizar, que é a carreira do professor. Historicamente, a carreira do professor, o professor não é reconhecido, não é valorizada, mas também historicamente eu digo que é para quem não falta emprego, você consegue viver razoavelmente bem. E nós temos aqui em Pernambuco algo muito, muito importante e muito sério. Tive sim uma conversa com o governador, mostrando a ele, porque eu acredito e vejo e percebo que ele é um governador muito sensível à questão da educação, ele acredita nesse poder transformador que a educação tem. E acredito também que nós contribuímos, tivemos uma reunião com ele na segunda-feira e na próxima segunda ele já lança esse aumento de 35%, que é um reconhecimento ao trabalho dos profissionais da educação. O piso, ele deixa de 2008 e normalmente os estados, por dificuldade econômica, dificuldade financeira, ele equipara para que ninguém ganhe abaixo do piso. Então, esse ano o governador conseguiu dar esse aumento aos aposentados, aos profissionais da educação de modo geral, sejam eles contratados ou não. E ele chega num momento, que é importante que se diga também, que houve uma equalização aqui no estado do professor do contrato temporário. Você veja, há 6 meses atrás, no contrato temporário, ele ganhava R$ 1.400, era o salário dele. O governador elevou isso há uns 3 meses atrás para R$ 2.900 e agora chega um piso de R$ 3.900 para esse profissional. E nós estamos falando de 15 mil profissionais que tem no estado de contratos temporários. Então, eu acredito que é um reconhecimento e que as pessoas vão começar a ver essa profissão de uma outra maneira. Eu volto a dizer, a partir de um líder, a partir de um político, é por isso que é importante você defender a política, a boa política e as leis, para que a partir desse reconhecimento do político você comece a se ver na possibilidade desse reconhecimento. Então eu acredito que isso vem fechar. Se hoje nós sabemos que os índices educacionais de Pernambuco estão bons, o Brasil ainda está muito ruim, a gente precisa avançar muito. A gente não está aqui comemorando, dizendo que tem que parar, não, muito pelo contrário, tem muito trabalho pela frente, mas o que a gente sente é esse reconhecimento. Isso é bom, porque a gente sabe que não vai a lugar nenhum, nós vamos sozinhos. E a gente quer os jovens querendo ser professores, né? Mais gente atrás da profissão é uma das formas aí de a gente valorizar. Isso, eu penso, quando eu vou numa escola que a gente tem assim, um grupo, conversa com os jovens, e pergunta numa turma de 40, quem quer aqui vai fazer licenciatura, quem quer ser professor? 3 ou 4 que querem, mas a gente já tem encontrado também esses profissionais atuando na nossa rede, por conta do concurso. Então eu acho que isso é uma bola de neve. Eu tenho certeza que a escola que nós temos hoje no estado não é aquela escola que eu estudei, que era uma escola conteudista, era uma escola que não lhe projetava para frente, não queria, ela lhe amarrava, ela lhe colocava numa caixa. Sim. Eu acho que a gente mudou e muito e que isso vai mudar quando esses estudantes forem os nossos professores. Falando em mudança e indo para a nossa última pergunta aqui desse nosso papo, qual a leitura que o senhor faz desse momento, né, pandêmico que a gente, se Deus quiser, está perto de vencer, mas ainda não venceu completamente? O que é que isso vai impactar, acelerar de transformações na educação brasileira? Agora, há pouco o senhor já pontuou aí que o Brasil, né, precisa evoluir e boa parte desses problemas já existia antes da pandemia, né? Mas agora, nesse cenário mexido, como é que fica? O que é que o senhor acredita aí para o futuro? Eu acredito que a pandemia ela nos trouxe muita coisa ruim. Mas ela também acelerou a possibilidade da tecnologia. Nós não tivemos tempo, eu digo que tivemos tempo de aprender. A gente aprendeu fazendo. Eu sou um grande defensor das escolas técnicas. Pensar que quando nós começamos lá em 2008, nós tínhamos 6 escolas técnicas no estado de Pernambuco, hoje temos 51, rumo aí a 60. Então, eu penso que a gente aprende mais rápido quando a gente aprende fazendo. E acho que a pandemia trouxe isso. Pernambuco, eu digo que conseguiu sair na frente
quando a gente lá atrás também pensou numa escola técnica de educação profissional à distância. Então hoje Pernambuco pode comemorar que tem uma escola que ela trabalha 100% virtual. Você faz o curso técnico de forma virtual. E quando a pandemia chega, essa escola pôde chegar mais próximo do jovem. A gente sabe também que a pandemia trouxe aí um atraso de quase 10 anos. Quando eu li a última reportagem que eu li sobre isso, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, nós estávamos em 2018 no ensino fundamental, com cerca de 1,27 de evasão, e nós hoje passamos de 4 de evasão por conta da pandemia. Então isso mais que duplicou, né? que triplicou, e é isso que ela trouxe a pandemia trouxe algo muito perverso para nossos jovens, que foi o abandono escolar. Mas, por outro lado, trouxe uma possibilidade maior de se trabalhar com a tecnologia. Então, eu acredito que esse ensino híbrido, eu que defendi tanto, eu acredito que eu fui o primeiro deputado a colocar lá na Alep uma indicação para o governador, para o secretário na época, de começar de imediato o ensino híbrido. E eu senti resistência porque dizer, não, o híbrido ele não pode ser no fundamental, ele não pode, mas era a possibilidade de criar, de você entrar mesmo com o Conselho Estadual e fazer algo inovador, algo diferente. E foi feito. É tanto que foram os 2 últimos anos, eu lembro que 20 e 21 foi avaliado como se um ano só, como se fosse um ciclo, que foi a saída. E não só o MEC entendeu assim, e nossa Secretaria de Estado também. E eu acredito que é isso que a pandemia traz de aprendizagem, que a gente vai sair dessa melhor, mais fortalecido. Ótimo, coisa boa. Confiar em quem entende do assunto, né? E também discutiu bastante sobre o assunto. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Na torcida que a educação continue com esse espaço, com esse defensor, e que o nosso Estado continue evoluindo e dando exemplos para o Brasil. Eu que agradeço a você, Rogério, a quem está nos ouvindo, e me colocar à disposição também. Estamos lá na Alep, no Gabinete 402, à disposição para construir juntos, com a coletividade, uma educação melhor para nosso Estado, para nosso município, para nosso país. Coisa boa. Muito obrigado. Cumprimento da pandemia.